Boa noite. Hoje a nossa videoaula é sobre orçamento, mais especificamente sobre tipos de orçamento, dentre eles o orçamento base zero. Bem, antes de começarmos a falar sobre o orçamento base zero, é importante lembrarmos alguns conceitos de orçamento. Orçamento é o plano financeiro para implementar a estratégia da empresa para determinado exercício. Envolve mais do que apenas uma estimativa, pois baseia-se no compromisso dos responsáveis com as metas a serem alcançadas. Então, dada a sua importância dentro do processo de gestão, ela é uma ferramenta da prestação de contas dos diretores para os seus acionistas, bem como para todo o grupo de interessados da empresa. E no dia a dia das empresas, o orçamento é uma ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional, com a finalidade de coordenar os objetivos de todas as áreas da empresa para que todos eles sinergicamente estejam em busca dos mesmos objetivos, que podem ser a maximização do lucro ou a concretização de metas. Tendo em vista os vários objetivos da organização e as suas estruturas, obviamente que não existe apenas um tipo de orçamento. Existem algumas classificações, de acordo com a necessidade de cada empresa, ela acaba encontrando o melhor orçamento. Nós vamos falar sobre o orçamento base zero. O que vem a ser o orçamento base zero? Ele consiste no rompimento com o passado da organização, partindo de uma nova análise das operações existentes e necessárias à continuidade das atividades da entidade, e onde cada unidade elabora os orçamentos começando do nível zero, ou seja, o objetivo aqui é rediscutir a empresa em todos os seus processos e a necessidade real de cada um deles. Então, ele é o conceito de orçamento mais avançado para planejamento orçamentário com o objetivo de redução de custos e eliminação de desperdícios. Então, algumas características do orçamento base zero. A premissa básica não é porque aconteceu no passado que deverá acontecer novamente. Então, essa é a premissa básica do orçamento base zero. Então, não há base histórica, são utilizados novos dados. Outra característica, análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, justificativa para todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Sistema de redução contínua de custos e eliminação de desperdícios, e nesse orçamento devem constar as metas, os benefícios esperados e as consequências caso o pacote não seja aprovado. Então, ele é um orçamento muito mais voltado para a competitividade, porque prioriza a visão de futuro da organização. Então, ele não olha para o passado, só para o futuro. Representa um meio prático para os gestores empresariais não caírem numa zona de conforto. O que isso quer dizer? Muitos gestores acabam usando o orçamento do ano anterior, colocam um acréscimo de 5%, 10% ou uma redução de 5%, 10%, mas na verdade não revisa todos os processos. Então, aplicando o orçamento base zero não há uma base anterior. Então, ele acaba fazendo com que o gestor saia dessa zona de conforto. Outra característica é o acompanhamento e o monitoramento dos negócios como um todo, mensalmente ou anualmente. Também, o orçamento base zero dá a possibilidade de identificar o verdadeiro mercado e se existem oportunidades que ainda não foram exploradas. Também dá a possibilidade de checagem das ameaças que os produtos podem sofrer devido a pressões externas. Isso aqui envolve toda a parte de estudo de produtos similares no mercado, se não houve restrições quanto à matéria-prima, mudanças que tenham causado no mercado, que tenham causado a falta de alguma matéria-prima. Também proporciona melhor avaliação da competência dos colaboradores e da concorrência. Então, aqui uma análise da concorrência também a cada ciclo orçamentário. E uma avaliação do melhor mix de produtos. Tudo isso é proporcionado no orçamento base zero. E, por final, conhecer a real necessidade, quantidade e qualidade dos funcionários por cada departamento. No momento que ele rediscute os processos, ele acaba fazendo isso. Algumas outras vantagens, Identificar a verdadeira capacidade produtiva da empresa, ou seja, ele verifica a quantidade mensal que a empresa consegue produzir com carga horária, funcionário, se está compatível com o maquinário disponível. Melhor avaliação e controle de gastos e despesas, certeza do crescimento sustentável econômico e financeiro da empresa. E para as pequenas empresas é muito mais fácil e prático,
pois os gestores dominam facilmente todas as informações decisórias e gerenciais. Então, isso acaba sendo uma grande vantagem para essas empresas. Bom, mas existem algumas desvantagens do orçamento. Quais são, né? Ele acaba sendo um orçamento mais extenso e demorado, tendo em vista que essa ferramenta nessa ferramenta de gestão consta todas as metas, os benefícios esperados e as consequências do pacote no caso de não ser aprovado. Pode gerar um certo temor nos gestores, dado o nível de detalhamento da informação. Uma outra desvantagem é que é necessário o envolvimento de todos os administradores e isso precisa de uma ampla comunicação em todas as áreas, o que acaba sendo uma desvantagem para empresas que não possuem isso, né? Necessidade de premissas formalizadas de política e de planejamento dentro da organização. O tempo do planejamento no primeiro momento pode ser maior que a elaboração do orçamento em si, o que pode gerar maior custo para a empresa. Então, apesar de ter essas desvantagens, a gente encontrou algumas empresas de sucesso que praticam o orçamento base zero. Então, chegamos assim mais ou menos a uma conclusão, né? Considerando as vantagens e as desvantagens da utilização do orçamento base zero, na sua implementação, as empresas precisam estar preparadas para concretizarem os objetivos de reduzir custos. O orçamento base zero, conforme a gente vai ver depois, né, em todas as empresas que adotaram, foi com o objetivo básico de redução de custos. E por haver uma similaridade muito grande com os conceitos do custeamento ABC, que trabalha pelo gerenciamento de custos dentro de cada atividade, ele acaba sendo implementado junto, o orçamento base zero com o custeamento ABC, utilizando o gerenciamento matricial de despesas. Então, tem que haver uma mudança de conceitos da cultura organizacional da própria empresa, bem como definir os procedimentos e técnicas para a implementação do orçamento base zero. Então, é uma mudança de cultura, porque o custeamento ABC, como a gente sabe, ele exige um pouco mais de organização da empresa. A empresa tem que estar disposta a dispor desse tempo e desse nível de detalhamento. Bom, quais são os exemplos de sucesso que nós encontramos? Um deles foi o Grupo Pão de Açúcar, que iniciou um complexo plano de corte de custos, implantando o orçamento base zero. E a Ambev, que é uma empresa que já utiliza há mais tempo o orçamento base zero e que é considerada, até foi chamada de empresa famosa, né, por ser modelo gerencial agressivo e totalmente focado em resultados. E a Ambev chama muita atenção porque no próprio relatório anual dela, o relatório anual, que é os demonstrativos, o balanço social da empresa em si, dentro da parte das informações estratégicas do negócio da companhia, ela tem um item que fala sobre o orçamento base zero. Então, isso mostra quão importante é a adoção dessa ferramenta no processo de gestão da Ambev. Então, voltando para a apresentação, em 2008, a Ambev controlava cerca de 70% do mercado nacional de cervejas e possuía posições de liderança em toda a América Latina. Seu patrimônio líquido cresceu 14 vezes nesse período. Então, para alguns especialistas, como a pessoa que escreveu até a matéria que eu pesquisei foi na revista Época Negócios, o Francisco Gracioso, conselheiro e ex-presidente da SPM, ele diz que essa trajetória extraordinária é uma das experiências de gestão empresarial mais fascinantes jamais tentadas no Brasil. Mas o que ela tem de tão diferente, né? São várias as razões. Obviamente, a reportagem descreve outros motivos. Mas o que nos chama mais a atenção é que dentro da missão, das crenças, dos valores e competências da Ambev está o quesito do orçamento. E existe uma frase deles, que uma das premissas, vinda de uma das suas premissas básicas, que é eficiência em custos, onde eles dizem que gestão de custos é uma verdadeira obsessão para eles. Todas as unidades adotam um orçamento base zero que estimula o comprometimento com o controle de despesas e custos. Então, para eles, o orçamento base zero é uma ferramenta importantíssima no controle da empresa e que basicamente vai de encontro com o que nós vimos antes, né? Numa das premissas básicas do orçamento base zero, que é a redução de custos. Bem, esse foi o orçamento base zero. Esperamos ter esclarecido bem e demonstrado o que é o orçamento base zero. Essas são algumas referências utilizadas.
tanto o livro do Padovese como do Fábio Fresati, e demais fontes foram pesquisadas em sites. É isto.